Em 16 de outubro de 1646, em meio ao caos da Guerra Civil Inglesa, um antiquário, astrólogo e soldado monarquista anotou uma frase simples em seu diário. Uma frase que mudaria a compreensão moderna da história das sociedades secretas. O nome dele era Elias Ashmole. Para muitos, ele é conhecido apenas como o fundador do Ashmolean Museum em Oxford. Mas, para os historiadores da maçonaria e do esoterismo ocidental, Ashmole é a peça-chave. Ele representa o momento exato em que a maçonaria deixou de ser um ofício de cortadores de pedra para se tornar um refúgio de filósofos e cientistas. Se você aprecia análises históricas baseadas em documentos primários e quer desvendar a história das tradições ocidentais com seriedade, convido você a se inscrever no canal agora. Junte-se à nossa comunidade de investigadores do passado. Neste vídeo, vamos deixar as lendas de lado e analisar, com rigor histórico, quem foi Elias Ashmole, sua iniciação documentada e sua verdadeira, e complexa, relação com os Rosacruzes. Para entender Ashmole, precisamos entender o século XVII. A Inglaterra estava dividida. O rei Carlos I lutava contra o parlamento. Era uma época de instabilidade, mas também de uma explosão intelectual sem precedentes. Ashmole era um homem do seu tempo, um royalist, fiel ao rei, mas também um homem da ciência nascente. Ele foi um dos membros fundadores da Royal Society, ao lado de nomes como Robert Boyle e Christopher Wren. Mas a ciência de Ashmole não era a ciência fria de hoje. Para ele, a astronomia e a astrologia, a química e a alquimia, eram faces da mesma moeda. Ele buscava a ordem divina no mundo natural. É neste cenário, onde o misticismo e o racionalismo colidiam, que ele encontra a maçonaria. Vamos aos fatos documentais. Ao contrário de muitas figuras históricas cuja afiliação maçônica é especulativa, a de Ashmole é irrefutável. Seu diário registra: eu fui feito um franco-maçom em Warrington em Lancashire, com o coronel Henry Mannering de Corringham. Por que isso é revolucionário? Primeiro, a data, 1646. Isso é décadas antes da fundação da Grande Loja de Londres em 1717. Segundo, e mais importante, Ashmole não era pedreiro. Ele não construía catedrais. O coronel Mannering, iniciado com ele, era um aristocrata, não um operário. Ao analisar os nomes dos presentes na loja de Warrington naquele dia, descobrimos que nenhum deles era pedreiro de ofício. Eram proprietários de terras e intelectuais. Isso prova, categoricamente, que a chamada maçonaria especulativa, ou aceita, já existia e operava plenamente no norte da Inglaterra em meados do século XVII, independentemente das guildas operativas de Londres. Ashmole é a prova viva da transição. Não foi um evento isolado. 36 anos depois, em 1682, Ashmole registra em seu diário que atendeu a uma reunião na Masons Hall em Londres. Ele anota ser o Senior Fellow, o membro mais antigo presente. Isso demonstra uma continuidade de interesse e afiliação por toda a sua vida adulta. Agora, entramos em um terreno onde muitos historiadores amadores escorregam: a relação de Ashmole com a Ordem Rosacruz. É comum ouvir que Ashmole foi um grão-mestre Rosacruz. Historicamente, isso é incorreto. Não existia, na Inglaterra do século XVII, uma loja Rosacruz física e administrativa como existia na maçonaria. O rosacrucianismo da época era um colégio invisível, uma corrente de pensamento, não uma instituição de tijolo e argamassa. No entanto, o interesse de Ashmole era profundo e genuíno. Ele copiou de próprio punho a tradução inglesa dos Manifestos Rosacruzes, a Fama e a Confessio Fraternitatis. Em seus escritos, ele se referia à fraternidade com reverência, lamentando não possuir a medicina universal que eles supostamente detinham. Sua obra magna, o Titrum Chemicum Britannicum, de 1652, é uma compilação vital de textos alquímicos ingleses. Na introdução, ele defende a existência de adeptos da verdadeira filosofia. Podemos afirmar com segurança: Ashmole era um rosacrucianista, alguém que estuda e adota a filosofia, mas não membro de uma ordem Rosacruz institucionalizada, simplesmente porque tal instituição não existia publicamente na Inglaterra daquela época da forma como concebemos hoje. Ele via na maçonaria, talvez, o veículo físico para preservar as tradições herméticas que os manifestos Rosacruzes celebravam teoricamente. Além do esoterismo, Ashmole era um historiador meticuloso. Sua obra sobre a Ordem da Jarreteira, intitulada The Institution, Laws and Ceremonies of the Most Noble Order of the Garter, ainda é considerada uma obra-prima de pesquisa heráldica. E, claro, seu legado físico, o Museu Ashmolean em Oxford.
Ele doou sua vasta coleção de curiosidades, manuscritos e artefatos, muitos adquiridos da família Tredescan, para a universidade, sob a condição de que um prédio fosse construído para abrigá-los. Foi o primeiro museu público universitário do mundo. Isso reflete a mente de Ashmole: colecionar conhecimento, preservar o passado e torná-lo acessível, seja a história da cavalaria, os segredos da alquimia ou os rituais da maçonaria. Elias Ashmole morreu em 1692. Ele não inventou a maçonaria atual, como alguns sugerem, mas foi fundamental para preservá-la e transformá-la. Ele foi uma das pontes entre a guilda medieval e as lojas especulativas, entre o laboratório do alquimista e a Royal Society. Estudar Ashmole é entender que a história não é feita de compartimentos estanques. Ciência, fé e esoterismo caminharam de mãos dadas na formação do mundo moderno. Se este conteúdo trouxe uma nova perspectiva para os seus estudos, não deixe de seguir o canal e ativar as notificações. Sua inscrição é fundamental para continuarmos trazendo à luz esses capítulos fascinantes da história.